Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, mais uma segunda-feira, nós estamos aqui para ministrar uma palavra e orar. Aqui no programa Palavra e Oração. Nós temos aqui no nosso canal, no YouTube, programa Palavra e Oração. Também estamos transmitindo aí pelo Instagram, Palavra e Oração também, fazendo esta live. E também estou aqui pelo Facebook do Marcos Valentim. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que vai tirar esse tempinho para ouvir esta breve reflexão, essa breve palavra, e depois oramos juntos. Amém? Você que está aí, vai chegando, vai aí já deixando a sua curtida. Depois, se você não gostar, você pode descurtir, não tem problema. Mas deixa a tua curtida, compartilha essa palavra com alguém, manda aí pelo Instagram, manda um aviãozinho, pelo YouTube, compartilha o canal, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, como que esta palavra edificou a sua vida. Você que está aí também comigo no Facebook aí, que Deus te abençoe também, se quiser compartilhar e estar aí comentando, fique à vontade. Um grande abraço e vamos já começar, né? Como dizia, vamos começar no começo, porque não dá para começar no final, né? Que piadinha ruim. Mas vamos lá, queridos, nesta noite, eu quero compartilhar neste dia esta palavra de Josué, falando sobre derrubando as muralhas. Esse é o nosso tema, tá? É o tema da nossa mensagem de hoje. Então vamos lá. Quero ler a palavra de Deus que está em Josué, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois nós vamos pular para o versículo 20. Tá? Deixa eu pegar aqui meu óculos para a gente poder aqui ter uma melhor visualização. Olha só o que diz a palavra de Deus em Josué, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, seus reis e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Versículo 5 diz assim, ó, e será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 20 diz assim, ó. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Olha só que palavra, né? Que palavra e que eu quero hoje, né, comentar com vocês aqui a respeito desse texto que nós acabamos de ler. E o tema, né, da nossa mensagem é derrubando as muralhas. E eu quero falar isso com base, claro, naquilo que as escrituras nos mostram, né? Essa história conta a história de um povo que estava ali em uma guerra e eles precisavam tomar aquela cidade. E ali havia muralhas, né? A cidade de Jericó, muito fortificada, uma cidade muito bem guardada, né?
né? O povo que estava ali era um povo preparado, um povo de guerra. Era uma situação que, aos olhos humanos, parecia intransponível, né? Parecia algo intransponível. Olhando para aquelas muralhas, tinha ali grandes essas muralhas, tinha lugares ali que parece que tinha 6 metros de largura uma muralha daquela. Então, imagine a largura de uma muralha que, em alguns lugares, eles faziam até casas em cima dessa muralha, de tão grande que era. Então, olhando para esta muralha, era uma muralha intransponível para aquele povo. Não tinha como eles passar por ela, não tinha como eles passar pela cidade de Jericó ali e tomar aquela cidade. Era inconcebível isso aos olhos humanos. Mas o Senhor deu uma determinação a eles, dizendo, olha, as muralhas, elas são grandes, claro, mas vai fazer assim, 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 assado, e elas vão ruir. E quando elas ruir, vocês tomam a cidade. Então, essas muralhas, quando nós olhamos para esse texto, claro que a gente pode olhar e ver e pensar da seguinte forma: puxa, existem problemas nas nossas vidas que parecem muralhas, situações que parecem grandes muralhas intransponíveis, assim como era esta muralha de Jericó. Imagine uma baita de uma muralha, onde cercava toda a cidade, não tinha como passar os olhos humanos, né? Então, era uma barreira que estava ali. Era uma barreira que estava na frente do povo de Israel, e eles precisavam tomar aquela cidade, eles precisavam passar ali, eles precisavam habitar aquele lugar, e eles estavam olhando diante daquilo e vendo que era intransponível. Mas o Senhor determinou o que eles deveriam fazer. Queridos, muitas vezes, nós hoje, né, não enfrentamos aí as muralhas tentando tomar cidades, né, tentando tomar estados, países. É lógico, né, nós estamos aqui no Brasil, somos abençoados por isso, não temos guerra. Mas existem situações na nossa vida que parecem obstáculos gigantescos, assim como essas muralhas. Obstáculos que muitas vezes a gente não consegue transpor. Obstáculos financeiros, muitas vezes, né? Muitas vezes um problema de saúde, que parece uma coisa intransponível, incurável. Então, isso são representatividades de muralhas, de oposição, né? Talvez um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, que não se resolve, é só briga, é só situações, discussões, né? Isso, uma muralha que se levantou dentro de casa. Então, são desafios, muitas vezes, que nos impedem de avançar na vida, nos impede de transpor e conseguir êxito. Mas olha, eu quero encorajar você com esta palavra hoje, para que você possa acreditar que Deus é o Deus que dará a vitória para nós. Deus é o Deus que faz milagres. Quando nós olhamos para essa história, o povo não tinha condições de passar, mas Deus deu a vitória para aqueles homens, né, para aquele povo, através da determinação que Ele deu a eles para que eles fizessem. Então, Deus pode derrubar as muralhas das nossas vidas. É claro que tem muralhas que nós mesmos levantamos, não é? Tem muralhas que nós mesmos levantamos nas nossas vidas por decisões erradas, palavras mal colocadas, situações que nós mesmo colocamos em nossas vidas, e daí nós queremos que Deus resolva. Deus não é um resolvedor de problemas, mas Ele tem poder para resolver aquilo que é intransponível, aquilo que é impossível. É o Deus do impossível, já diz a palavra, né? Então, quando nós olhamos e mergulhamos um pouco mais nesta história de Josué e as muralhas de Jericó, nós podemos tirar aqui lições valiosíssimas. É claro que eu não vou conseguir aqui explicar tudo minuciosamente a história,
né? Mas eu quero aqui fazer um paralelo, fazer aqui uma analogia, fazer aqui uma situação que nós possamos identificar nas nossas vidas se existe alguma muralha que está intransponível, que está impossível de passar, que talvez você está lutando há anos aí e não consegue, né? Então são desafios que nós enfrentamos todos os dias. Então a muralha, ela significa o desafio, né? Como esta cidade, a cidade de Jericó, era uma fortaleza poderosa, e essas muralhas eram muito altas e eram impenetráveis, então essa cidade ela era de uma certa forma temida e ela era considerada invencível pelos povos ao redor, né? Quem olhava para ela falava, não tem condições, né? Como eu disse, assim são as muralhas nas nossas vidas. E assim como Josué e o povo, nós também enfrentamos nas diversas áreas das nossas vidas. Como eu falei ali há pouco, né, que essas muralhas, elas podem ser financeiras, pode ser no conjugal, pode ser na saúde, mas existem outras muralhas que nos impedem de avançar também. Muitas vezes o medo. Eu imagino que aquele povo estava olhando para aquilo, se eles não tivessem confiança no Senhor dos exércitos, eu acho que eles não iriam, né? Muitas vezes, muralhas são pecados que nós estamos cometendo e isso está afastando nós de Deus. São vícios, as limitações, muitas vezes as circunstâncias do dia a dia, né? Elas são tão adversas que parece intransponível, parece que a gente não vai superar. Mas eu quero aqui, junto contigo, entendermos esses desafios e descobrir como, né? Na verdade, descobrir como que Deus nos capacita. Deus capacitou a Josué, capacitou o povo de Israel e Ele pode nos capacitar também. Como que Deus nos capacita para transponir essas muralhas? Então vejam só, Deus nos dá estratégias, assim como Ele fez com Josué. Então a ordem de Deus para Josué foi instruir eles para que eles marchassem ao redor de Jericó. Então, uma vez por dia, durante 6 dias, eles iam rodear a cidade, iam estar ali, e no 7º dia, eles iam fazer as suas voltas ali, e na 7ª volta eles iam gritar e tocar as trombetas. Olha que coisa incrível, né? Rodear a cidade, fazer 6 vezes, depois 7 vezes, no 7º dia, na 7ª volta, gritar e tocar as trombetas. O que aconteceu no final? O povo fez exatamente a estratégia de Deus. Talvez se eles tivessem feito a estratégia deles, na força do braço, eles não teriam conseguido. Então veja que a estratégia de Deus para Josué, para o povo de Israel, para vencer aquelas barreiras, para vencer aquelas muralhas, foi determinante. Então, para mim e para você, para nós, qual é a estratégia que Deus está te dando para você transpor estas muralhas que você tem enfrentado? Você tem que estar ligado nisso. Nós temos que estar ligado nisso, Senhor. Qual é a estratégia? É difícil passar, está quase que impossível transpor esses problemas, essas dificuldades. O que eu faço? E Deus dá a estratégia. Só que daí o seguinte, Deus dando esta estratégia, assim como deu aquele povo, eles seguiram à risca, ou seja, eles obedeceram aquilo que o Senhor tinha falado. Então Josué seguiu ali fielmente as instruções de Deus. Mesmo que olhasse para aquela estratégia e pensasse, puxa vida, nós só vamos dar a volta, depois gritar e tocar trombeta, né? Na lógica humana isso é inconcebível. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Então eles obedeceram, confiaram na ordem de Deus, confiaram na estratégia que o Senhor tinha dado. Confiaram e agiram de acordo com a vontade de Deus. Então veja só, talvez você está passando por algumas situações que parecem não estar conseguindo vencer. Mas e aí? Você está pedindo a Deus uma estratégia? E Deus tem dado a estratégia para você e você tem obedecido?
para fazer aquilo que ele determinou? Então, queridos, vejam bem, assim como Josué confiou na estratégia de Deus, assim como Josué obedeceu à ordem de Deus, nós também temos que fazer isso. Nós, como eu disse, nós não estamos lutando contra cidades, nós não estamos lutando contra povos, mas eu quero trazer a figura da muralha para nós como se essa muralha fosse algo intransponível para nós. Algo que muitas vezes é maior, é algo que a gente não consegue passar. Agora, buscar a estratégia de Deus, isso nos traz o exemplo de Josué. Buscar a estratégia de Deus, buscar em oração, ser obediente. Ser obediente àquilo que o Senhor Deus tem falado para você. Seja obediente, olhe ali a sabedoria de Deus nisso daí. Então busque os princípios de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender aqui também, que aquele povo, Josué, com aquela estratégia de Deus, tudo, além de ser obediente, ele teve fé. Eles tiveram fé que aquilo ia acontecer. Assim como Deus falou, assim como Deus determinou, eles fizeram, eles obedeceram e eles acreditaram que as coisas iam acontecer. É claro que talvez no meio deles já tinha algum incrédulo que não acreditava, mas eles acreditaram, a grande maioria acreditou. E aí tinha Josué ali determinando o que tinha que ser feito. Então, quando nós recebemos a instrução de Deus, nós temos que colocar em prática aquilo que Deus nos está dando. Mas também nós temos que obedecer as determinações de Deus e nós precisamos aí também acreditar. Acreditar que é possível sim. É possível sim transpor qualquer barreira em Deus. Tá? Então, obediência é total ao Senhor e à sua estratégia. Quando eles obedeceram totalmente, agiram conforme o Senhor tinha falado, as muralhas vieram abaixo. As muralhas vieram abaixo e eles puderam ali ter êxito. Tiveram êxito, tiveram vitória. Talvez você não está tendo vitória em algumas áreas da tua vida, não está tendo vitória em algumas situações, está difícil, está complicado, porque Deus já te deu a estratégia, Deus já te mostrou, mas talvez você não está acreditando. Talvez você não está obedecendo aquilo que Deus falou. Talvez Deus te deu uma estratégia para você conseguir um trabalho melhor, para você conseguir sair das dívidas, para você conseguir o teu relacionamento em casa melhor. Deus te deu várias estratégias, mas talvez você não está colocando em prática. Você está duvidando. Talvez você está usando outras estratégias que não estão dando certo, esquecendo daquilo que Deus está te dando. E daí você pede para Deus, você clama a Deus, Ele te dá, mas daí você não obedece e não acredita. Então, cuidado. Se você está passando por situações, busque a Deus. Ele vai te dar a estratégia certa, mas cuidado para você obedecer. Obedecer e acreditar. Então, nós temos que agir de acordo com aquilo que o Senhor nos dá, de acordo com a sua instrução. Mesmo que pareça um negócio meio esquisito, uma coisa esdrúxula, uma coisa que, o que é isso? Mas se Deus está te dando, se Deus está mostrando para você, acredite. E persevere, tem que perseverar. Perseverar buscando dia após dia o Senhor. Então, veja bem, o povo ali que estava com Josué, eles não desistiram. Eram 6 dias, voltas ali, no 7º dia, 7 voltas, enfim. Sabe, assim como o profeta falou para Natã lá, que Natã era leproso, precisava de uma cura, e o profeta falou para ele mergulhar no Rio Jordão, para ele mergulhar lá, e ele meio que se recusou, depois ele foi, e falou, olha, tantos mergulhos. Assim como ele fez e saiu curado dali, a determinação de Deus para nós é assim. Deus está mostrando para você algo. Deus está falando para você algo. Então você precisa cumprir, você precisa acreditar, você precisa ser perseverante.
Se é 7 voltas, é 7 voltas. Se é 7 mergulhos, é 7 mergulhos. Se é 3, se é 1, eu não sei, mas Deus sabe. Só tem que acreditar na estratégia de Deus, de acordo com a sua própria palavra, ok? Então eu quero deixar aqui para nós irmos para o final desta breve mensagem, algumas aplicações práticas para nós. Como fortalecer a nossa fé? Talvez você está pensando assim, puxa vida, eu até quero sair dessa situação, eu preciso sair, está difícil, mas eu estou sem fé para conseguir. Então eu quero dizer para você o seguinte, você precisa fortalecer a sua fé. E como que eu fortaleço a minha fé? Só tem algumas maneiras de fortalecer a fé. A primeira delas é oração e relacionamento com Deus. É aí que você vai conseguir fortalecer a sua fé. É oração, ter relacionamento com Deus, ler a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, né? Aí isso vai fortalecendo a nossa fé. Quando a nossa fé é fortalecida, quando você está com a fé fortalecida, olha, nós somos sim capazes de enfrentar qualquer muralha, e que se levante na nossa frente, nós somos capazes de enfrentar. Por quê? Porque a nossa fé não é no braço do homem, né? A nossa fé tem que estar em Deus, acreditar em Deus. Outra coisa, para que a gente possa ter aí algumas práticas para a nossa vida. Primeiro é fortalecer a nossa fé. Segundo, obedecer a Deus naquilo que Ele está pedindo, naquilo que Ele está mandando. Ele não pede, Ele manda. Deus não pede, Ele manda, né? Obediência nas áreas. Talvez você está precisando buscar mais obediência. Quais áreas da tua vida que talvez você não está obedecendo a Deus? Nós temos várias áreas da nossa vida. Então, qual é? De repente, você não está obedecendo e, de repente, isso está prejudicando a sua vida, está influindo numa derrota, num sentimento de culpa, num sentimento de medo. Qual é a área? Pensa aí, pesquisa lá no interior do seu coração, né? E outra coisa, para que nós possamos vencer também, obedecer a Deus e acreditar que Ele te capacita. Ele é o Deus que nos capacita para derrubar as muralhas. Olha, Ele não vai derrubar para você, mas Ele vai te capacitar. Assim como Ele capacitou aquele povo, assim como Ele mostrou para eles como eles deveriam fazer, e eles obedeceram. Deus fez o milagre, mas Ele capacitou eles para que eles agissem. Deus poderia falar assim, não, fique tranquilo aí, que eu vou destruir as muralhas e vocês vão entrar. Poderia, Ele é Deus, né? Mas Ele capacitou o povo, Ele deu a instrução, eles acreditaram, eles obedeceram, eles perseveraram e eles avançaram e tiveram êxito. Então, obediência total a Deus, e acredite que Ele vai te capacitar, tá? Uma coisa que é certa, diante de toda luta, de toda batalha, é necessário perseverar na adversidade. Porque assim, quando você entra numa guerra, quando você entra numa batalha, que você está determinado, Deus falou com você, Deus mostrou para você, você está com fé, você está perseverante, você está acreditando na estratégia, vão se levantar situações para que você pare, para que você não avance. As adversidades virão. Então é essencial perseverar em tempos de luta e dificuldade. Persevere, continue firme, avance com Deus. Deus tem o poder de abençoar a sua vida e fazer você transpor estas muralhas. Sabe? Uma coisa que nós não podemos ter, queridos, é desculpa. Nós não podemos dar desculpas, né, das situações que nós estamos enfrentando ou colocar a culpa em alguém. Foi fulano, estou passando isso por causa de ciclano, por causa disso, aquilo. Não, para com isso. Assuma a sua responsabilidade,
Ore a Deus, pegue a estratégia, obedeça a Ele, persevere, vai em frente, que Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Né? Então, quando nós confiamos em Deus e entendemos que Ele está trabalhando ao nosso favor, Ele está agindo em nosso favor, em favor dos seus filhos, sabe? Quando você crê nisso, você entende isso, Deus vai te fortalecendo e você vai avançar em nome de Jesus. Agora, uma coisa que é interessante também é o seguinte, você precisa identificar o que são essas muralhas. É uma muralha realmente ou é só uma atitude que você precisa tomar? Talvez um não que você precisa dizer. Talvez um sim que você precisa dizer. Talvez um momento de você parar e esperar. Então, identifique o que é realmente o problema. Qual é o problema? É falta de crescimento espiritual que está atrapalhando a tua caminhada? Isso atrapalha a caminhada da gente. Falta de crescer espiritualmente, talvez um problema emocional que você está enfrentando, problema de relacionamento. Então, precisa reconhecer essas áreas que estão sendo ali como uma muralha, tá? Então, mais uma vez, para encerrar, busque a estratégia de Deus, cultive a sua fé e a sua obediência a Deus e persevere. Persevere que a vitória virá. As muralhas ruirão e você cantará vitória em nome de Jesus, tá? Então, eu quero aqui encerrar essa mensagem e eu quero dizer para você que se você está enfrentando alguma situação, está aí de uma certa forma com coisas que você precisa resolver e não está conseguindo, nós vamos orar agora, pedir a Deus para que Ele te ajude e te dê a estratégia certa. Ok? Ore comigo agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós aqui, Senhor, ouvimos a Tua palavra e entendemos, ó Deus amado, que o Senhor é o Deus das estratégias, Pai. E assim, ó Pai, eu oro por este meu ouvinte que aqui está. Eu peço a Ti, Senhor, em favor dele, Pai. Ó Deus querido, talvez ele está enfrentando situações terríveis na sua vida, precisando de um milagre. As muralhas se levantaram, os problemas se levantaram, situações em casa, situações com cônjuge, situações com os filhos. E parece, Senhor, muitas vezes isso intransponível, parece que não há solução. Talvez esse meu ouvinte, Pai, está com problemas financeiros, está com problemas, ó Pai, de saúde, de enfermidade, e parece ser intransponível, parece que, ó Deus amado, não tem solução aos olhos humanos. Mas Deus, nesta noite, nesta palavra, nesta oração, quando este meu ouvinte ouvir esta oração, que o Senhor encha ele, ó Deus amado, de sabedoria, que o Senhor traga a ele, ó Pai, uma fé inabalável, para que ele acredite que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Assim, ó Deus amado, como fizeste um milagre de derrubar as muralhas de Jericó e o povo de Israel pudesse entrar, pudesse ali tomar aquela cidade que parecia ser intransponível, Pai. Ó Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus eu te peço em favor deste meu ouvinte, Pai, que ele possa vencer também as muralhas. Ó Deus querido, que ele possa sim usar das suas estratégias que o Senhor dera a ele, ó Pai, que ele continue firme, inabalável, que ele continue perseverante no Senhor, para que ele possa sim vencer, ó Pai. E seja lá qual for a muralha, as barreiras que se levantaram, os problemas, as dificuldades, elas vão cair por terra, no nome de Jesus, Pai. Adestra o teu filho, adestra a tua filha, dá fortaleza a ele, Senhor. Abençoa o seu lar, abençoa a sua casa. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus amado, dê vitória para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui, tá? Eu desejo a você uma noite abençoada, ou uma hora que você estiver ouvindo, vendo este vídeo, aonde você estiver,
que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. E mais uma vez eu quero reforçar, se esse vídeo foi relevante para você, essa palavra foi relevante, compartilhe com alguém que está passando uma situação difícil, para que ele retome fé, para que ele recobra aí as suas energias, que ele possa ter uma força do Senhor, para que ele possa avançar. Compartilha, deixe seu comentário, né? Deixe o seu like, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.